A você que me acompanha aqui, é uma alegria. Nós vamos iniciar agora um tempo de aprofundamento nos evangelhos e nós vamos juntos conhecer, desvendar os evangelhos. Mas antes, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre a Sagrada Escritura, sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia de um modo geral, porque os evangelhos estão dentro da Palavra de Deus. Então é importante a gente conhecer um pouco sobre as Sagradas Escrituras. Bom, as Sagradas Escrituras, ela não é um livro apenas. Na verdade, ela pode dizer assim que é uma biblioteca, porque são ao todo 73 livros, sendo 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele conta a preparação de um povo. Deus que chama Abraão, e de Abraão ele começa ali o seu povo, né? O seu povo, o povo de Israel, que é chamado o povo de Deus, pois vem as 12 tribos de Judá. Temos lá no Antigo Testamento Moisés, que conduziu o povo na libertação da escravidão do Egito. Esse povo viveu, o povo de Deus viveu cerca de 400 anos sob o jugo, vivendo ali como escravos do Egito. E aí Moisés aparece nas Sagradas Escrituras como essa figura que vem libertar o povo de Deus. Depois a gente vê também os reis ali. A gente tem a figura de Davi, que é o grande rei, digamos assim, onde Deus constrói uma aliança, constrói ali a casa de Davi, né, onde as pessoas que pertencessem à linhagem de Davi eram as pessoas ali que participavam da salvação. E assim Deus conta no Antigo Testamento essa construção de um povo, essa preparação de um povo para a vinda do Messias. Então a gente precisa olhar o Antigo Testamento com essa mente, com esse olhar. É a preparação de um povo para a chegada do Messias. Jesus pega lá, quando chama Abraão, Deus chama Abraão, tira Abraão da Mesopotâmia, de um povo pagão ali, onde vivia o paganismo, adorando deuses falsos. E por Abraão tem início um novo povo de Deus. E Deus vai preparando, vai moldando esse povo dentro da sua cultura, dentro dos seus costumes. A gente não pode nunca olhar para o Antigo Testamento e querer entender as coisas que estão ali ao pé da letra. A gente precisa interpretar bem o contexto histórico, qual abordagem que o autor faz, de que maneira o autor escreve esse texto. Ele escreve usando figura de linguagem, ele escreve como algo histórico. Então a gente precisa ter muito cuidado ao pegar as Sagradas Escrituras e tomar tudo ao pé da letra. Ou então começar a buscar nas Sagradas Escrituras verdades de fé, verdades históricas. Não é por aí. Nós precisamos colocar a Bíblia dentro de um contexto. A Bíblia, o objetivo da Bíblia é trazer verdades de fé. Então é lógico, tem muita coisa histórica no Antigo Testamento, muita. Mas também tem ali alegorias, parábolas, tem contos de guerra, tem certas cenas que o autor potencializa o que acontece ali para transmitir uma verdade de fé, entendeu? Então ele usa assim de uma figura de linguagem, mas quando ele fala de contos de guerra mesmo, ele exagera, ele leva lá em cima para que o povo tenha uma visão de fé, para que o povo receba a palavra de Deus. Então a gente precisa ter isso bem certinho na nossa cabeça para a gente não começar a interpretar a Bíblia de maneira errada. No Antigo Testamento também, por exemplo, tem lá o livro das origens, que é o começo do livro do Gênesis. Nós não podemos olhar para aquilo ali como um fato simplesmente histórico. A gente precisa buscar ali verdades de fé. Então é muito importante olhar para as Sagradas Escrituras tendo sempre o Cristo no centro. Por isso a gente vai começar o nosso estudo pelos Evangelhos. Por quê? O Evangelho, ele é o centro das Sagradas Escrituras. O Antigo Testamento prepara o caminho da vinda desse povo, vai preparando um povo para a vinda do Messias, para a chegada do Messias. E Jesus é a revelação, é esse Messias, é a plenitude dos tempos, onde Deus se dá a revelar inteiramente, onde o homem vai conhecer realmente a Deus. Então por isso a gente precisa começar a estudar os evangelhos, porque toda a Bíblia ela deve ser lida sempre diante Jesus. Jesus é a chave de leitura de todas as Sagradas Escrituras. Nós vamos olhar lá, por exemplo, em Abraão, na figura de Abraão, e vamos buscar o Cristo. Nós vamos olhar na figura de Moisés e vamos buscar o Cristo. Assim, o Cristo é a chave de leitura para todas as Sagradas Escrituras. Por isso a gente precisa conhecer bem as Sagradas Escrituras. E os Evangelhos, muitos dos escritores, né, na Sagrada Escritura mesmo, tem escrito: completou-se o tempo, ou seja, a plenitude dos tempos, a plenitude da revelação é o Cristo. O homem
chegou a tocar Deus, a chegar perto de Deus, mas em Jesus ele tem esse contato com Deus face a face. Deus que se revela em Jesus. Em Jesus, lá no Novo Testamento, a gente vai ter a revelação de Deus, Deus que é Trindade. Aí tem a revelação de Jesus nos Evangelhos, depois em Atos nós vemos a ação do Espírito Santo, depois tem ali as cartas de São Paulo, que são assim muito importantes para a nossa fé, porque elas são como que o início, né, teológico ali das Sagradas Escrituras, onde Paulo vai preparando, vai escrevendo, vai traçando ali os inícios da nossa fé católica que a gente tem hoje. As cartas de Paulo é muito importante por isso. Tem esse início da fé e Paulo mostra bem claro, sempre ligado aos evangelhos, sempre ligado aos apóstolos. Então é importante, as cartas de Paulo também são muito importantes. Depois temos lá as cartas de João, de São Judas, de São Pedro e o Apocalipse. Esses são um pouco dos livros que compõem as Sagradas Escrituras. Mas, como eu já disse aqui, as Sagradas Escrituras, ela vem, nos aponta o Cristo, nos aponta o Messias, nos aponta a revelação de Deus em sua plenitude, que é Jesus. Depois de Jesus, Deus já não tem mais nada o que se revelar. Deus já se revelou por inteiro. Em Jesus nós vemos Deus que se revela. Essa é a beleza dos evangelhos. Por quê? Os evangelhos, eles contam a história de Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus realizou. E a partir dos evangelhos, a gente entendendo o evangelho, a gente vai conseguir entender o Antigo Testamento, entender a sequência do Novo Testamento em outra chave, em outra leitura, certo? Então a gente precisa ter isso em mente. Por exemplo, não que o Antigo Testamento seja uma coisa assim ultrapassada, que a gente não precise ver. Não, é importante se conhecer, se estudar o Antigo Testamento, porque ali conta a história de um povo. E também, ultimamente, assim, eu vejo teólogos como, por exemplo, Dom Henrique Soares, um grande bispo e teólogo da igreja. Ele está escrevendo uma coletânea de livros que interpretam fatos do Antigo Testamento, uma leitura espiritual daquilo ali. Consegue trazer o Antigo Testamento como forma de espiritualidade. Então isso é muito importante. O Antigo Testamento não é para ficar desprezado. Por exemplo, você pega lá os livros dos Salmos. Gente, o livro dos Salmos, ele foi, ao longo da história da igreja, alimento para a igreja. A gente vê Jesus rezando os Salmos. Então isso é algo importantíssimo. A igreja, por exemplo, na liturgia das horas, sempre rezou o Salmo, sempre liam e reliam esses Salmos em oração. Então a gente vai ver, sim, é importante ver o Antigo Testamento. Mas o mais importante é o Cristo que está revelado nos Evangelhos. Então por isso a gente vai começar o nosso estudo pelos Evangelhos. Depois, quem sabe, ao longo do nosso estudo a gente pode ver a sequência das cartas de Paulo, a gente pode ver o Antigo Testamento, a gente pode ir vendo, mas é importante, muito importante, se aprofundar os Evangelhos. Na próxima aula eu vou falar sobre isso, por que estudar os Evangelhos. Mas essa aula de hoje aqui foi apenas um pequeno resumo aqui das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus. E uma coisa importante, algumas pessoas têm dúvidas porque a Bíblia evangélica ela traz menos livros do que a católica. Bom, essa diferença se dá no Antigo Testamento, na maioria das vezes. Tem alguns segmentos evangélicos que chegam até a tirar alguns livros do Novo Testamento, mas essa diferença se dá no Antigo Testamento porque os protestantes, eles seguem o cânon dos judeus. Os judeus fizeram ali uma reunião, assim que o cristianismo foi surgindo, e retiraram alguns livros da Bíblia, por questões históricas, nacionalistas e tal, eles retiraram alguns livros da Bíblia. E depois, quando vem a Revolução Protestante, os protestantes decidem seguir essa linha, acho que só para ser diferente dos católicos, né? Os católicos seguem a tradução dos 70, uma tradução rica e completa do Antigo Testamento. E os protestantes seguem essa tradução dos judeus, que trazem ali, eles não consideram 7 livros do Antigo Testamento por questões nacionalistas mesmo. Não vale livro que foi escrito fora da Terra Santa, uma série de coisas, mas isso aí é questão que lá para frente a gente pode ver. O importante é que a nossa Bíblia é completa, é aprovada pelos bispos da igreja, toda a igreja aprova esses livros aqui e nos garantem que a palavra de Deus está aqui. Através dessa garantia da igreja, nós podemos pegar as nossas Sagradas Escrituras e ler tranquilamente que esta é inspirada pelo Espírito Santo, tá certo? Então, Deus abençoe você, até a nossa próxima aula. O importante,
tome nota, pegue um papel aí, escreva, vamos acompanhando junto. Qualquer dúvida a gente vai estar sempre à disposição, mas vá acompanhando de verdade, estudando, conhecendo as Sagradas Escrituras, tá certo? Assim, nós temos a garantia, a promessa que a gente já falou no começo. Quem fizer esse curso do começo ao final vai entender os evangelhos de ponta a ponta. Por quê? Você vai vendo os evangelhos, vai anotando aí suas dúvidas e depois você vai me perguntando, certo? Qualquer coisa estou à disposição. Essa aula aqui ainda está dentro de uma introdução do curso. Mais para frente nós vamos entrar propriamente no curso dito. Deus abençoe você. Até a nossa próxima aula.